Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus está nos dando a alegria de reunirmos neste domingo para aprendermos da palavra de Deus no seminário em que não entrega diploma, mas que proporciona o ensinamento eterno para a nossa vida, que é a nossa EBD. É mais uma grande alegria e uma grande conquista em que o Senhor assim está nos dando neste domingo, nesse dia 19. Nós estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos estudando aqui o livro de Salmos. Então vamos nós já iniciarmos, que nosso tempo é curto e hoje ainda vamos participar da ceia em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nesse momento, minha primeira palavra nesse dia é de gratidão por esta manhã, aqui estarmos reunidos. Todo o teu povo estão congregados para aprender da tua boa e preciosa palavra. Senhor, assim vem nos ensinar, venha revelar, venha mostrar da tua palavra. Senhor, hoje estamos na lição 3 da nossa EBD. Nos ensina sobre o ser pastor, o cuidado do Senhor e ser ovelha, ser exatamente ovelha do Senhor. Eis-me aqui, eu dependo de ti e eu preciso do Senhor. Ensina-nos a cada um de nós, meu Deus, me dê graça e sabedoria para poder ministrar os seus ensinamentos, me dê unção para poder ministrar a tua palavra e dê compreensão aos teus filhos que estarão aqui ouvindo a tua preciosa palavra, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, abra já, por favor, a sua revista da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 3. E se porventura você não tem ainda a revista da Escola Dominical, pois estamos estudando o livro de Salmos, você vai abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 23. Salmo esse que também é muito conhecido por todos nós. Então vamos lá. Hoje é 19 de abril de 2020, lição 3 da EBD. A temática é o Supremo Bom Pastor. Vamos aprender sobre o sumo pastor, que é Cristo. Vamos entender a função do ser pastor, que é Ele. Vamos compreender a nossa posição de ovelha. Então são dois fatores. Aprenderemos a função, o trabalho, a dedicação do pastor. Iremos aprender também a nossa submissão como ovelha e que precisamos do cuidado do pastor. Então a temática ela é extraordinária. Ele é supremo em nossa vida e ele é o bom pastor. Caracteriza isso para nós. Então a temática já é muito sugestiva e ela já nos dá um norte, como nós devemos caminhar no estudo de hoje. Como nós vamos aprender sobre a eficácia do pastor, porque Jesus, eu sou um pastor, ele é eficaz, e iremos ver a dependência da ovelha que somos nós. Então vamos lá, o texto áureo para esse fim. Salmo 23 e o verso 1, lembrando mais uma vez, os irmãos que não têm a revista, abra a sua Bíblia no Salmo 23, que é o texto de referência, aonde nós usaremos para poder ministrar e aprender do Supremo Pastor, como é o procedimento e como que ele executa, como ele faz para cuidar de mim e de você, que somos ovelha. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No decorrer da lição, nós iremos falar muito sobre essa questão que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Iremos aprender isso no decorrer da lição. Então, não quero aqui adiantar e nem atropelar a didática da lição, mas sim iremos usar a didática para que assim possamos aprender o texto, como é muito falado por todos nós. A verdade aplicada nesse texto: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Olha, a verdade aqui, para ela ser aplicada na nossa vida, Cristo é bom, precisamos entender que Ele é bom,
Bom não no sentido de dar aquilo que a gente quer, não. A gente leva sempre para esse lado. Deus é bom, Jesus é bom, porque Ele vai dar aquilo que a gente quer, aquilo que massageia nosso ego. Não é nesse sentido, em hipótese nenhuma. Quando fala que Deus é bom e Ele é justo, quando fala de justiça, que Ele é exatamente puro nisso. Então Ele é bom na hora que precisamos de uma necessidade extrema, em que as mãos nossas não podem fazer, que os pés nosso pé não pode nos levar, em que a nossa mente não nos dá abertura, ou seja, não temos saída. Então Deus é bom, que nesse momento, por bondade, por misericórdia, por compaixão, Ele vai agir em nossa causa e em nossa vida. Ele é bom que deu a vida dele. Então essa palavra bom dá uma ideia de amor, um amor que não colocou condições para amar. Ele nos amou da forma que nós éramos, para nos resgatar da vida que vivíamos, para que hoje pudéssemos dizer que somos ovelha do Supremo Pastor. Deu a vida dele, supre todas as nossas necessidades. É interessante, sempre eu vou voltar no verso de número 1 do número 23 de Salmos, para exatamente entender quando diz lá, o Senhor é meu pastor. Outra coisa muito interessante, irmãos, a se destacar aqui nesse verso, é que está dizendo, o Senhor é meu. Então é algo que eu estou afirmando, proprietário. Eu sou propriedade de Deus, e eu também estou dizendo, Ele é meu. Então eu estou possuindo minha propriedade, algo particular, algo que só você pode ter. Então não é nosso, não é no coletivo, é no individual. Como eu e você temos que ser crente individual para termos a salvação, porque a salvação é individual. É interessante que quando a Bíblia diz aqui, supre todas as nossas necessidades, está dizendo, o Senhor é meu pastor. Quando eu afirmo que é meu, eu tenho convicção do que Ele é capaz de fazer, do que Ele é capaz de realizar. Nós sempre estamos voltados naquilo que porventura nos falta no presente momento em que vivemos. Alguma coisa que venha a faltar, a gente sempre é pautado nisso. E não é só isso, irmãos. Deus supre, olha a palavra, nossa necessidade. O autor aqui foi muito feliz na colocação. Supre as nossas necessidades. Tudo aquilo que a minha mão não consegue fazer, que os meus pés não conseguem me levar, e minha mente não consegue dar saída, então é minha necessidade. Vou recorrer a quem? Ao meu pastor, supremo pastor. Supre todas as nossas necessidades e está conosco todo o tempo. Faça sol, venha chover, faça calor, faça frio, esteja claro, esteja escuro, seja longa caminhada, Ele está conosco todos os dias. Uma coisa muito interessante, sempre vou voltar no verso 1, do número 23 de Salmos. O Senhor é meu pastor. Quando está falando o Senhor é meu pastor, e Ele está conosco, está com você. Então, meu irmão, olha só a palavra. Você nunca pode dizer que está sozinho na situação que você está vivendo. Mas, pastor, estou vivendo uma situação difícil. Todos nós estamos vivendo. Mas, pastor, a minha é pior, porque desempregado, estou com um problema aqui, com um problema ali. Meu irmão, devo dizer para você, Deus, Ele supre a nossa necessidade, e não é para massagear a nossa vontade. Necessidade, olha só, o pastor sabe a hora de dar o alimento, sabe a hora de entrar com a providência, sabe na hora de exortar. O pastor sabe, nós somos ovelha, a ovelha tem que estar na sua posição de ovelha, e não na posição contrária. Então, Ele está conosco em todo o tempo. Aí a palavra tempo, eu posso definir aqui uma afinidade característica para poder dar o devido valor a isso. Tempo, posso falar de tempo que se estende,
tempo que vai se alongando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, tempo. Não estar no tempo é o tempo de Deus, irmão. Então Ele está conosco. Essa questão de Ele estar conosco já é uma grandiosa vitória, já é uma grandiosa conquista. Para pensar, vamos parar para pensar um pouquinho? Vamos avaliar nisso, irmão, vamos avaliar nisso? Vamos entender isso e vamos colocar isso em prática. Irmão, está conosco todos os dias. O problema da vida, ele é momentâneo. Ele dura lá 1 dia, 2 dias, 10 dias, pode durar até alguns anos, talvez até algumas décadas, irmãos, mas ele não é para sempre. Mas Deus, Ele assegura a mim e a você que Ele está conosco todo o tempo. Se alongar, Ele está. Se Ele está presente, então eu tenho certeza que a mão dele é poderosa para fazer. Se Ele está presente, eu tenho certeza que Ele pode me carregar, porque tem hora que eu não consigo nem andar, mas Ele pode me carregar. Então, quando eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmão, o que não pode me faltar é a presença de Deus. Vou falar até na forma hebraica, Yavé, Jireh, Deus da providência, Deus que providencia, irmão. Se o Senhor é meu pastor, nada me falta. O que não vai me faltar? Porque Ele está presente na minha vida, como diz aqui a verdade aplicada. Vamos aplicar isso em nossa vida, pois desta forma teremos possibilidade de enxergar o horizonte e de ver a luz no fim desse túnel. No entanto, é necessário nós nos posicionarmos como ovelha, porque Deus, Jesus, já se posicionou como um pastor. Ele procura ovelha para poder pastorear. E você, ovelha, que está debaixo do cajado e da vara dele, que nós vamos aprender aqui? Vamos lá. Objetivos que a lição nos apresenta. Esses objetivos, como eu disse no início, dá um norte, dá um rumo aonde nós iremos chegar e facilita o nosso entendimento, a compreensão da proposta que aqui é colocada. Número 1 do objetivo da lição: apresentar as características de um bom pastor, apresentar as marcas de um bom pastor. E eu só quero dizer para você que o Supremo é Cristo, só existe um. E as características é só dele, é inconfundível. E nós iremos aprender no decorrer desta lição. Número 2, expor as necessidades da ovelha. Expor significa que a ovelha depende dos cuidados, do amparo, do sustento, da providência, do livramento. A ovelha necessita do cuidado do pastor. Então eu tenho que me posicionar como ovelha. Ovelha não bate cabeça com o pastor. Ovelha se submete à direção do pastor. 3. Destacar a necessidade de conhecer o bom pastor. Irmãos, isto é extraordinário. Eu tenho que conhecer Jesus. Você conhece Jesus ou só ouviu falar? Irmão, conhecer está muito além do que você imagina que conhece. Conhecer Deus está muito além daquilo que você imagina. Está além. O conhecer não pode ser um nome. O conhecer não pode ser aquele que resolve o seu problema. O conhecer é aquilo que a Bíblia nos diz lá em João 15: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amigo é conhecer, é ter intimidade. Irmão, você conhece o seu pastor? Você conhece o seu pastor que é Jesus Cristo? Conhece mesmo? Que você conhece as características dele? Porque aqui é a proposta que a lição estará nos dando aqui hoje, mostrar as características, as nossas necessidades e também compreender que o pastor cuida de nossas necessidades. Aí vamos ter de referência para nós irmos para os tópicos.
Salmos de número 23, diga assim: o Senhor, com a Bíblia aberta lá, está aí você em sua casa, participando da escola dominical. Irmãos, em meio a esse caos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, sei de uma coisa: em nada permitirei que isto venha me angustiar, ainda que estou até perplexo, mas isto não vai me desanimar. Ainda que uma coisa tente até me atingir, mas isso não provocará feridas destrutivas. Contudo, eu confio no meu Senhor. Vamos lá? Salmo 23, abre aí a sua Bíblia se você não tiver revista. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu volto de novo a dizer, está dizendo aqui de forma individual e não coletiva. O Senhor é meu, proprietário. Estou dizendo que eu, Neuquiades, tenho Deus, meu Deus, exclusividade. Eu preciso que você entenda isso. A Bíblia quer que nós entendamos isso. Devemos compreender esta explicação. Meu é propriedade exclusiva, é só seu no sentido, olha só, irmão, quando eu falo que é meu Deus, ele é meu, ele é também teu. Deus, ele não é exclusivo de alguém, não é isso. É eu que tenho que afirmar, eu, pessoa, ser humano, eu que tenho que afirmar que ele é meu, para ele perceber o quanto eu amo e o quanto que eu valorizo. Quando eu digo meu, estou dizendo, estou guardando algo de valor precioso. Deus, ele não é um. Deus, ele habita em todos, ele é onipresente. Senhor meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha o que o pastor faz, hein? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. É a verdade aplicada. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, olha, irmão, mente de Cristo. Unge a minha cabeça com teu óleo, e o meu cálice transbordará. Aleluia. Olha que coisa preciosa, irmão, a palavra de Deus. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui agora? Esta glória que está nos contagiando, a minha está, como diz aqui a palavra, prepara a mim perante a mesa dos meus inimigos, unge a minha cabeça em mão de que governa, transbordará o meu cálice. Oh, aleluia! Que glória é a palavra de Deus. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Vamos para os tópicos, para os esboços da lição, para nós compreendermos. Vamos lá. Vamos para o esboço da lição, que lá, irmãos, nós entendemos a verdade aplicada, compreendemos três caminhos que nós iremos aprender: característica do pastor, a necessidade da ovelha e os cuidados que o pastor assim tem com cada um de nós. Sempre ele vai ter esse cuidado e jamais ele vai desamparar os necessitados. O que vai ser esboçado agora? Então nós temos um caminho que são três formas, três características, três ações, aonde nós iremos nos nortear nisso. O esboço de tudo isso, dessas três, também são três: o pastor e suas ações, característica do bom pastor, agir. Vamos aprender isso. A necessidade da ovelha, que é o ponto que eu tenho que reconhecer a minha posição. Eu tenho que conhecer quem eu sou.
Eu tenho que conhecer a minha posição, aonde eu tenho que estar, aonde eu tenho que me posicionar, porque eu sou ovelha. A necessidade da ovelha não é só na hora do momento em que dói a cabeça que eu vou pedir misericórdia a Deus, pedir a Ele, tem misericórdia de mim. Não é só essa necessidade, irmãos. Nós colocamos a nossa necessidade pessoal e momentânea como em primeiro lugar. Não é isso. Aqui o salmista, ele está nos ensinando quando fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é na necessidade pessoal e momentânea só, não. É na nossa necessidade espiritual, que o mundo não tem para nos dar. Nada que vai nos oferecer vai preencher a alegria que Jesus nos concede. Então a minha necessidade é de ter comunhão com Ele, com Cristo. Terceiro, Cristo é o supremo pastor. Vamos lá. Tópico de número 1, que diz da seguinte forma: o pastor e as suas ações. É o esboço aonde nós iremos entender os três objetivos. Então vamos aprender agora a característica do pastor. Eu preciso te dizer que o pastor a qual nós estamos estudando, aonde estamos falando, aonde estamos aprendendo, é o sumo, é o supremo, é o superior, é Cristo. Ele deu a vida para resgatar esta ovelha perdida. Ei, meu irmão, quando estamos falando aqui do objetivo, são as características, o pastor e as suas ações. Vamos ver as características de Cristo agora, na ação dele. Jesus teve ação. Aí, irmão, tem um negócio aí. E nós como ovelha, temos ação? E nós como ovelha, temos características de ovelha? Eu vou repetir. Eu sei que, na verdade, a palavra é de uma forma muito diretiva, mas, meus irmãos, a palavra ela vem para confrontar mesmo, e graças a Deus, porque ela está confrontando comigo, porque eu preciso chegar no céu, e Jesus está chegando, irmão. Jesus está chegando, vamos ser crente mesmo de verdade, ser ovelha de verdade. Então, aqui nós vamos entender o pastor e as suas ações. A primeira característica de Jesus é a ação, ele tem ação. Depois nós vamos aprender sobre a ovelha, tá bem? Vamos focalizar aqui nesse esboço, o pastor e a sua ação. Então, o objetivo é mostrar as características do pastor. Vamos lá. O termo pastor, na revista, indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar ao Senhor, o Senhor, por meio deste saltério ou desta música, compara-o a um pastor enunciando as suas ações. Vamos lá para a primeira característica que já entendemos aqui, que é o esboço, a ação. A primeira característica do bom pastor é a ação. Mas antes de eu falar dessa característica de ação, eu vou falar do pastor Davi, o que possivelmente escreveu este Salmos de número 23. É interessante que o Salmos de número 23, irmão, ele fica como o segundo Salmos mais lido. Primeiro sempre é o Salmo 91, o Salmo 23 é o que é mais lido, o mais falado, o mais mencionado, o mais dito, o mais afirmado, porque somos ovelha. É interessante também que quando Davi, segundo que assim os especialistas mostram e revelam, que Davi, quando ele compôs, ele escreveu este poema, ainda era muito jovem, e ainda estava na função de pastorear. Ele olhava as ovelhas e sabia que as ovelhas precisavam do trabalho dele, da ação dele e das características dele como pastor, para que ela tivesse alimento, para que ela tivesse proteção, para que ela tivesse possibilidade de viver, senão os animais selvagens poderiam se alimentar dela.
Então, ele olha para a ovelha e vê que a ovelha sozinha não consegue viver. Então, ele olha para ele mesmo e vê que ele, como ser humano sozinho, ele não consegue viver. Ele, como ser humano sozinho, não consegue sobressair. Ele precisa do Supremo Pastor. E ele entende o seguinte: se ele estava ali vivo, se ele estava compondo, se ele estava escrevendo, porque o pastor deu isso para ele. É interessante, além do Salmo 23 ser o mais lido, mais falado, mais mencionado, mas nos leva à conscientização que somos ovelha. O objetivo é esse, que nós precisamos da característica de ovelha, porque a característica de pastor, Jesus tem. Vamos aqui, no primeiro tópico do esboço da lição, mostra, o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal do pastor com a ovelha. É íntima e é pessoal, por isso que lá no primeiro verso, o Senhor é meu pastor, é algo pessoal, é algo íntimo, ainda que dá uma ideia de propriedade. Quando eu falo meu, eu estou afirmando que Deus pertence e está na minha vida, Ele me pertence e está na minha vida, é algo íntimo, é pessoal, é a característica fundamental de Deus, de Cristo, é a característica fundamental, é a ação, Ele age em nosso favor. E segundo, Ele tem poder, Ele é onipresente, está aqui comigo agora, irmão, dando aula para você, você está aí em sua casa e Jesus está aí com você agora. Assim como Ele está ministrando no meu coração para mim esboçar e falar isso para você, Ele está ministrando também no teu coração o que eu estou falando agora. O mesmo Espírito Santo que está aqui comigo agora, falando com você, é o mesmo Espírito Santo que está aí com você. É algo íntimo e algo pessoal. E a primeira característica do Supremo Pastor é ação. Ele não vai olhar para a ovelha e ver a ovelha necessitando de cuidado e ser negligente e não cuidando dela. O Supremo Pastor, ele age. Como ele agiu, meus irmãos, Jesus agiu na nossa vida. Como ele agiu? Olha, nós estávamos no abismo, nós iríamos morrer sem salvação, não tinha escape para nós. O que ele fez? Foi lá, morreu, ele teve ação, teve atitude, foi lá e morreu no meu lugar e no seu. Tanto é que hoje nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor, logo após a escola bíblica dominical, meu irmão. Por que vamos participar relembrando a morte do Senhor até que Ele venha? Porque Ele é o pastor e o pastor teve a ação, agiu, não olhou e correu, não viu e cruzou o braço, não, Ele viu e foi lá te buscar, te resgatar, glória a Ele, para todo o sempre. Irmão, olha, a primeira característica de Jesus aqui é a ação. Ele agiu para mim e para você, irmão. E a nossa característica como ovelha, como está? Sua característica como ovelha, como está? Como é que está a sua característica como ovelha? Você tem ação? Tem ação como ovelha? Responde para você mesmo. Seguindo aqui, pois o pastor vive uma coisa muito interessante, eu achei fenomenal, magnífico, o que o autor propôs aqui nessas falas, nessas frases, e as frases elas são riquíssimas, quando ele disse que o pastor vive com a ovelha. Irmão, Jesus tem misericórdia, viver é 24 horas, vou repetir, quando aqui o autor ele propõe isso, ele está nos ensinando, você precisa compreender, em Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor, mora em mim, nada me faltará. O pastor vive 24 horas com a ovelha. Aí, a ovelha, aí que vem a questão, uma característica de ovelha, a ovelha precisa querer viver com o pastor, porque ele tem ação, ele já vive.
Já está presente aqui comigo, está presente aí com você. Será que você está entendendo o que aqui está sendo proposto para nós? Ele vive, irmão. A morte não pôde vencer Jesus. A morte não pôde derrotar Jesus. A morte não pôde, em hipótese nenhuma, derrotar. Ele derrotou a morte. O inferno não derrotou Jesus, ele derrotou o inferno. Irmão, ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que seja uma aula, nós pentecostais somos assim, né? Ainda que seja aula, nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus e exaltamos a Deus na beleza da tua grandiosa e maravilhosa santidade. Ele vive. Glória a Deus. Vive com as... Olha a palavra aqui, irmão. É tão rico a palavra de Deus, quando está dizendo que ele vive com, olha a palavra, suas ovelhas. Vamos aqui na Bíblia. Aí você, na Bíblia, eu vou querer usar a revista mesmo. Quando aqui o autor, o escritor, ele propõe, ele escreve o poema ou a mensagem, quando ele diz no versículo 2: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando fala que o Senhor é meu pastor, e quando fala que ele vive com suas ovelhas, irmão, você parou para pensar que você pertence a ele? Que você é propriedade dele? Parou para pensar nisso? Ele vive, irmão, 24 horas, olha, não tem como eu me esconder dos olhos do Senhor, não tem como. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver na Bíblia? Salmo 139, Salmo 139, e na verdade o Salmo 139 todo dá exatamente esse entendimento e compreensão de que nós não temos como fugir dos olhos de Deus. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ele vê tudo, ele assiste tudo e ele está presente em todos os lugares. O Salmo de número 139 diz assim: o Senhor, tu me sondas e me conhece. Sondar, irmão, é ir ao profundo, é ir aquilo que está oculto, ou aquilo que está escondido, que os olhos nu não conseguem ver. Sondar é isso. E quando a Bíblia está dizendo, Senhor, tu me sondas, ou seja, ele tem poder para olhar aqui dentro, e me conhece, aleluia. Viver, irmão, é dar exatamente essa compreensão que conhece. Olha o 2: sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja, ele acompanha o meu pensamento, irmão. Não tem como fugir disso. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Olha, se seguirmos aqui, nós iremos perceber que não tem como fugir dos olhos do Senhor, porque ele vive comigo, está aqui comigo, está aí com você. Não vou seguir devido tempo. Vamos lá. Glórias a Jesus. Vamos para 1.1, já destacamos aqui frases e coisas valiosíssimas. Então, o pastor, ele tem ação. A primeira característica dele é a atitude, a ação. E a ação dele é de amor, de misericórdia, compaixão, de benignidade, misericordioso para com a minha vida e a sua. Então, o pastor cuida de você. O sumo pastor cuida de você. Ele vive com você. Ele está com você. Ele tem ação. Ele não fica olhando para você e deixando você à mercê. Não. Ele vê e ele cuida de você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Descanso nos momentos de perigo. Vou ler aqui, que eu marquei algumas coisas muito interessantes que propõe o autor. Davi afirma que o seu pastor o faz,
que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério ou música, está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Vamos ler depois. Davi, ao falar das veredas, pastos, ressalta que o seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Assim aprendemos, os perigos são reais. O nosso pastor nos faz repousar em segurança e o nosso pastor nos fortalece. Irmãos, só nesse 1.1 eu poderia ficar aqui algum tempo, porque é uma riqueza imensurável. Vamos ter um olho clínico aqui, um olho ungido do Espírito Santo. Unge a minha cabeça e o meu cálice transbordará. Olha o que o próprio salmista está dizendo, o que o autor está referindo, ungir minha cabeça. Se eu tenho cabeça ungida, irmãos, se aqui está ungido, tudo vai refletir no meu corpo, nas minhas ações, nas minhas atitudes, como ovelha do Senhor. Descanso nos momentos de perigo. Descanso, irmão, olha, descansar na hora que tem flecha sendo lançada até a gente, não é nada fácil não. Descansar na hora que tudo parece ser contrário, não é nada fácil não. Mas aqui eu prefiro confiar no que o salmista está dizendo, porque ele tinha a experiência. Porque ele tinha a experiência. Ainda lá cuidando das ovelhas do pai dele, cuidando das ovelhas, irmão, ele sabia que na hora que a ovelha estivesse em perigo, as ovelhas estavam descansadas, que o pastor estava lá, de olho nela. Não somente em nenhuma como privilegiada, não, mas naquela que estava necessitando de cuidados, não privilégio, mas necessitando de cuidados. Então descansa. E quando aqui o autor propõe até a etimologia da palavra, a palavra descansar significa assentar, significa repousar, significa ficar tranquilo. Irmãos, descansar e ficar tranquilo. Haja vista que nós muitas das vezes temos algumas dificuldades porque permitimos que as coisas externas atinjam aqui, Sabe como é que as coisas externas vêm para aqui, Através disso aqui, São duas coisas que vai entrar para cá, que proporciona o caminho para entrar para cá. Primeiro, a visão. Segundo, a audição. Se eu vejo e eu estou ouvindo o que os outros estão falando, isso vai vir para cá, vai descer para cá, irmãos. Escutem bem. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia informa, elevo os meus olhos, ergo, coloco os meus olhos em algo superior. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem, é do Senhor e não do monte. Eu já expliquei aqui o Salmo 121. Irmãos, olha bem, descansar não é eu permitir que as coisas externas que eu vou ver, não é eu permitir que as coisas externas que vão me falar, que entre para aqui. Eu tenho que colocar minha visão nos céus, porque é de lá que me vem, porque é de lá que eu tenho que ficar tranquilo, sentar, descansar, repousar, me tranquilizar, porque o meu Redentor está com os olhos deles em mim.
Nós não lemos o Salmo 139? Tu me sondas, Senhor. Tu me conheces, Senhor. Ei, irmão, fique descansado. Fica tranquilo. Aí você vai dizer assim, mas pastor, para o senhor falar é muito fácil. Não é não, meu irmão. Todos nós temos adversidade, cada uma com aquilo que porventura na sua fragilidade. O que nós precisamos de entender, que nós temos um pastor, então eu tenho que descansar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda característica agora que eu quero falar aqui a respeito do pastor, que propõe até o autor também aqui, eu vou usar isso. A primeira característica é a ação. Deus, vamos lá, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A ação. Deus viu e agiu. Agora, irmãos, a segunda palavra, que é a característica, que é o objetivo da lição, que é a segunda que eu quero colocar aqui, chama-se fidelidade. Aleluia. Fidelidade. Já mencionei algumas vezes aqui no decorrer desse momento que estão vivendo sobre fidelidade, mas vou repetir algumas coisas ainda. Fidelidade, irmão, não pode ter o jogo de interesse, tem que ser desinteressado. E isto, o pastor, é a característica dele. Ele é fiel comigo, ele é fiel com você, mesmo que nós não estejamos no aprisco. Mesmo que nós não desejamos que ele seja o nosso pastor, mas ele é fiel. Ele olha, ele vê, ele age e ele cuida. Irmão, vou repetir a palavra, o significado da palavra fidelidade. Deus, ele é fiel a mim e a você, a nós, desinteressadamente, porque nós não temos nada para oferecer. A única coisa que a gente sempre faz é pecar, mas ele, por bondade, por ação, dá perdão dos nossos pecados. Irmão, fidelidade, agora eu vou falar na ordem de você, na ordem de mim como ovelha. Nós somos fiel, temos essa característica também. Eu tenho que ter ação de ovelha, eu tenho que ter fidelidade de ovelha. Estamos falando de pastor. Pastor aqui, o supremo pastor, ele tem ação, tem atitude, vê e age. O supremo pastor, ele é fiel. E nós também somos? Fica a pergunta. Glória a Deus. Uma coisa muito interessante, que o supremo pastor, ele não se vende. Glória a Deus. Ele não é corrupto. Ele não é mercenário. Ainda que alguma coisa tenta, até eu vou falar essa palavra para a gente entender, comprá-lo. Mas, irmãos, ele é fiel. Nada e nada vence ele. Ele é fiel, não se corrompe, não é mercenário. Você é dele e ele não abre mão de você, ovelha. Você pertence a ele e ele não abre a mão de você, porque ele deu a vida por você, ele não abre mão em hipótese nenhuma. Vamos nós ter essa característica? Não vamos nos corromper? Não vamos nos vender? Vamos ser fiel a ele até a morte? Glória a Deus. E a coisa também interessante, irmão, a fidelidade leva a um entendimento que ele não abandona o momento difícil. Vamos falar aqui na escala não externa, mas naquilo que mais preocupava o homem, que preocupa alguns ainda nos dias de hoje. Irmão, no momento do perigo, qual era o perigo? Nosso pecado, que estávamos no abismo. Jesus, ele foi lá e morreu no meu lugar e no seu. Na hora do perigo, ele não corre não, ele enfrenta o perigo. Se preciso for, como foi no caso, morreu por mim e por você. Ele deu a vida dele por mim e por você, irmão. Presta atenção nisso.
que é que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Glória a Deus. Vamos lá. Quando Davi fala, marquei isso aqui para mim não me esquecer. Quando Davi fala de verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além de proteção, revigora as forças. Vamos lá. Quando nós lemos aqui, no verso de número 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me quer dizer que ele me coloca em algo bom. E quando nós olhamos essa característica de proteção, ele nos coloca no lugar bom, mas esse lugar ele é bom porque tem um alimento que nós precisamos, mas tem a segurança que também nós precisamos. São duas coisas. Tem o alimento que nós precisamos, tem a segurança que nós precisamos. Não adianta de nada ter o alimento e não ter segurança, irmão. É armadilha. Lá na roça a gente usava uma arapuca. É uma arapuca que se coloca alguma coisinha lá para o passarinho comer, que ele gosta, uma fruta, e quando ele vai lá, irmão, a arapuca pega ele. É uma armadilha, mas com Jesus não é uma armadilha. Ele nos coloca no lugar de comida boa e tem segurança. Não é uma armadilha, tem proteção. Aí tem duas coisas que a gente precisa destacar bem para entender. Primeiro, ele providencia o alimento. Para que ele providencia? Para revigorar a mim e a você. Para quê? Você quer beber água? Você só tem força para ir beber água se você tiver alimento, se você for alimentado. Olha que coisa, irmão. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Eu só consigo ser guiado e ser conduzido pelo pastor se eu for alimentado. Se eu tiver alimento, eu vou conseguir segui-lo, porque ele vai me levar às águas tranquilas, não vai me levar para o abismo, aonde tem um precipício. Ele vai me levar para as águas que eu tenho condições de bebê-la. Irmão, eu vou repetir aqui, eu só tenho condições de ir beber água se eu tiver vigor. Então tem proteção, aonde está me colocando, aonde está me alimentando tem proteção, e aonde está me alimentando tem proteção, está me revigorando, para me dar força, para me andar, para me caminhar, para me seguir ele, para me raciocinar. Glórias a Jesus, irmãos. Pare para pensar, quando a Bíblia diz aqui no versículo 2, deitar-me fazem verdes pastos, comida boa, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmão, a Bíblia é tão rica, mas tão rica. Para pensar um pouquinho, outra coisa aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia, obrigado Jesus pela revelação da tua palavra. Irmão, ele te guia mansamente. Ele não te obriga a ser ovelha dele. Ele fala com você, como ele está fazendo agora, ele está falando comigo, com você. Está nos ensinando agora a sua verdade, a tua palavra. Irmão, ele nos guia e é mansamente. O que quer dizer? Ele nos chama pelo nome, porque nós vivemos com ele. Ele sonda o nosso coração, porque nós vivemos com ele. Ele conhece o que passa aqui, porque nós convivemos com ele. Irmão, guiar mansamente tem uma palavra de ânimo, de esperança para você. Então protege, revigora, para que você tenha força para ser guiado, para que você tenha força para seguir ele, e ele vai fazer isso mansamente. Caia surakandarasuraquébia. Ele faz isso mansamente. Ele não espanca a ovelha, ele corrige a ovelha. Glória a Deus, glória a Deus.
revigora as forças dela. Além de proteger, vai revigorar. Assim nós entendemos ainda que os perigos são verdadeiros, são reais, são visíveis. As dificuldades são visíveis, as dificuldades são reais. Ninguém está imune de adversidade, ninguém. No mundo tereis aflições. E quando ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci, estava dizendo o seguinte, irmão, que o Deus que nós servimos, o pastor que nós temos, venceu. Se ele venceu, ele me capacitará e capacitará você, me alimentará você, nos guiará mansamente às águas tranquilas e nós venceremos também. Nós não podemos tomar desculpa de que nós estamos desprotegidos. Não, ele teve ação, morreu, é fiel, está comigo e com você. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. Vamos ler? Salmos 4:8. Salmos de número 4:8. Abre aí a Bíblia, Salmos de número 4, verso 8. Que é o esboço da lição. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. Irmão, repouso é descansar, é assentar, é ficar tranquilo, ficar em paz. Irmão, ele não só coloca, mas tem segurança. 8. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro, sem medo. Ei, crente, ei, ovelha, pode ficar destemida, sem medo, porque Deus cuida de você. Glórias a Jesus. Vamos lá, irmão, nós estamos no tópico 1, né? Jesus, em nosso tempo aí já era. Glória a Deus, glória a Deus. Pois o Salmo de número 23, olha que coisa interessante, está na revista aqui do professor. O Salmo 23, irmãos, ele é logo após o Salmo 22, e nós aprendemos aqui, na lição anterior, se não me falha a memória, sobre o Salmo 22, que é os Salmos messiânicos. O Salmo 22 mostra o sofrimento de Jesus na cruz. E o Salmo 23 mostra do cuidado do pastor com a sua ovelha. Aleluia, irmão, não é por acaso o Salmo 22 ser colocado antes do Salmo 23, não é por acaso. Primeiro porque não foi escrito desta forma. Irmão, a Bíblia não foi juntada desta forma, que a gente vai escrever um livro e a gente vai por etapa. Não, a Bíblia não foi desta forma. Foi feito pedaços, vamos falar pedaços para a gente entender. E ao longo do tempo, depois começou a juntar isso, irmão, e fez uma grande biblioteca, que é biblioteca. Foi juntando isso ao longo dos anos, depois se juntou, se fez um livro, irmãos, e colocou o Salmo 22 antes do Salmo 23. Aleluia! E o Salmo 22 demonstra o amor de Deus para com a nossa vida, porque fala de Cristo na cruz. E o Salmo 23 fala que Cristo é o nosso pastor, que deu a vida dele por nós, irmão. Repito, não foi por acaso que isso aqui aconteceu. Providência divina. E repito, o Salmo demorou milhares de anos para ser escrito, irmão. Não é 1 ano, 2 anos, não, chegou a quase 1000 anos. Gente, e depois, irmão, os autores são quase 40, cada um vivendo diferente um do outro, 1000 e tantos anos diferente um do outro. Irmão, pelo amor de Deus, olha que cuidado especial que Deus está tendo comigo, com você. Irmão, se até aqui na Bíblia Deus teve o cuidado do Salmo 22, que fala da morte de Cristo, e o Salmo 23, que fala do cuidado de Cristo, aleluia, meu Deus, a gente fica empolgado. Oh Jesus, obrigado pela tua revelação, obrigado pela tua palavra, que me alimenta, me dá vigor para me seguir o Senhor. Irmão, sabe como é que crente consegue seguir Cristo? Alimentando de Bíblia. Glória a Deus. Vamos para o 2 aí, senão eu não consigo terminar. 2, refrigério para uma alma atribulada. Irmão, característica de Cristo: ação, fidelidade
Eu vou falar agora aqui o refrigério, quando diz refrigério, que vai trazer uma total certeza, total tranquilidade. Irmão, refrigério é total tranquilidade. E essa característica é de Cristo, porque só Ele que pode trazer essa tranquilidade para você. Só Ele. Glória a Deus. Eu vou para o que eu marquei aqui, irmão, devido a tempo, tá bem? Devido a tempo. Olha só. O seu pedido, eu vou na última parte aqui, deixa eu pegar um ponto aqui para a gente partir. Olha, o pastor chamado Israel, ele escreveu, o pastor Israel Maia, que eu conheço ele muito, escreveu em sua oração sacerdotal. Jesus mostra ao ser humano que habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. Vamos ver isso na Bíblia. João 17. João 17. Glória a Deus. Glórias a Jesus, irmão. Quando eu vi isso aqui, o Salmo 22, que é cruz, e o Salmo 23, que é cuidado, meu Deus do céu, eu não aguento. Eu dou glória a Deus e aleluia. Aleluia, obrigado, meu Deus, por Senhor ser meu pastor. João 17, verso 15. João 17, verso 15. Olha o que diz, depois nós iremos comentar. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Em outras versões, que o livre do mal. Irmão, irmã, jovem, crente, ovelha. Quando aqui está dizendo, Jesus o próprio está dizendo, para não que seremos livres das adversidades, mas está dizendo que irá nos proteger das investidas, porque as investidas é para matar. Irá nos proteger das investidas, porque Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Vamos lá, meu irmão. Meu tempo está muito escasso, tempo não está sem ainda. Eu tenho que percorrer aqui. Presença nas horas mais difíceis. Vou para a última parte aqui também, que eu marquei e quero só fazer menção. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos nesse momento. Irmãos, é a certeza de que Deus está ao lado, de que está amparando e está nos ouvindo. Lado, amparando e ouvindo. Onde eu clamo, Deus me ouve. Ele me ampara, me protege, meu lado. Irmãos, quando eu clamo, Deus me ouve. Repito, meu lado Ele fica, Ele me ampara, Ele me livra, Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me protege. Outra coisa muito interessante, deixa eu destacar aqui, quando diz refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Eu tenho alguma coisa que eu anotei aqui, eu quero destacar para vocês. Graças a Deus. Bem, deixa eu chegar lá, que não cheguei lá ainda não. Que vai ser o princípio desse refrigério e depois eu vou continuar. Vamos lá, deixa eu chegar lá então, para mim comentar isso com vocês. Vamos para o tópico 2, o esboço da lição, as necessidades da ovelha. Nós já identificamos o pastor, que é Cristo. Vimos as suas características, ação, ele é fiel em todos os momentos de nossa vida, e a fidelidade dele não é
uma fidelidade interessada em uma coisa, porque a gente não tem nada para oferecer para ele. Então ele, com a sua bondade e misericórdia, ele é fiel com a sua palavra. Então ele age, e essa característica faz com que a gente esteja mais próximo dele, porque ele vive com a gente. Agora, a necessidade das ovelhas. A ovelha, eu vou destacar aqui, irmãos, as temáticas devido ao tempo, tá? Aquilo que a gente vê que tem necessidade, eu vou voltar lá para o versículo que eu falei, que eu quero comentar algo. A necessidade da ovelha. Primeira coisa, a ovelha necessita de proteção, nós já bem comentamos lá a respeito disso. A ovelha necessita de direção e a ovelha necessita de provisão. São três verdades, tem outras várias, mas não vamos usar a proposta do autor. Então, a ovelha precisa de proteção, a ovelha precisa de direção e a ovelha precisa de provisão. Irmão, isso é glorioso. Vamos nós agora verificarmos a característica da ovelha. Eu sou ovelha, tenho certeza que você também é ovelha. Já vimos a característica do pastor. Vamos ver da ovelha, para que ele seja o nosso pastor. Então, a primeira característica da ovelha é proteção. E essa proteção, que é a proposta dos Salmos de número 23, falando, além de nos ensinar como proceder como ovelha. Então, nós vamos agora, eu quero que a Bíblia vai nos mostrar que tipo de proteção é essa e quais são as armas que Jesus usa para nos proteger. Eu vou usar a palavra armas para nós entender que nós estamos numa batalha e a gente tem que guerrear para vencer. Mas eu tenho que me submeter a estas condições que ele coloca para mim e para você. Então vamos lá. Então, primeiro entendimento de proteção, eu preciso entender o que está no versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí, aqui que é a arma. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu vou ficar aqui nessa segunda parte, na outra eu não vou ter tempo para isso. Que é a proposta de proteção que eu quero falar com você, que volto no 3, que é o refrigério. Irmão, a proteção aqui tem duas coisas, né? Já entendemos que é a vara, já entendemos que é o cajado. Isso quer dizer que naquela atualidade, Davi, por exemplo, que é o escritor daqui, ele tinha um cajado e tinha a vara na mão. Então, ele carregava, vamos falar, 2 pedaços de pau para nós entender. Só que esses 2 pedaços de pau, ele tinha uma funcionalidade específica. Ele não poderia ser usado para outro fim ao qual ele foi separado, estava sendo carregado. Então vamos entender isso. A vara, irmão, é um pedaço, vou falar pedaço para a gente entender, de pau, de um tipo de madeira forte, rígida. Lá na roça, quando a gente usava essas varas, a gente tinha isso. A gente ia buscar boi, a gente carregava, a gente tinha essas varas nas mãos, para justamente conduzir alguma coisa. E tinha determinadas madeiras que não era apropriada para nós pegarmos e usar ela como vara, porque não iria nos proteger, não iria servir para o fim devido, não iria servir. Então, quem conhecia de madeira, ia lá e pegava a madeira devida, a que era mais rígida, a que era mais forte, a que suportava mais o bater, a que suportava mais, que tinha mais força. Então, aquele que entendia de madeira ia lá e pegava essa vara e preparava ela para o uso em mão. Então, era uma coisa menor. O cajado, no caso, estou falando lá do tempo que eu vivi, e era semelhante também aqui. Então, Davi, ele não pegou qualquer vara não, irmão. Ele não pegou um pedaço de pau seco no chão, não. Ele pegou algo bom, porque ele sabia que precisaria da vara em dados momentos. Vamos dar o significado disso também. E a ovelha, ela é protegida com a vara e com o cajado. Aí você vai falar assim, mas que é isso, pastor? Sim. Nós necessitamos de proteção.
Eu preciso de proteção. E quando a Bíblia está dizendo aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque isso me protege. O cajado já era uma coisa maior, de um tamanho mais elevado, com um posicionamento também semelhante. Teria que ser uma madeira forte, uma madeira rígida, não poderia ser qualquer tipo de madeira, porque tinha um fim de carregar o peso. Vou explicar isso aqui. Então não poderia ser qualquer madeira que tinha um fim de carregar um peso, de buscar alguma coisa. Então teria que ser algo forte, bem forte. E Davi sabia disso. E o pastor sabe disso. Ele vai usar as armas para te proteger e não para te ferir. Repito, ele vai usar as armas para te proteger e não para te ferir. As armas do pastor não é para te ferir, é para te proteger. As armas do pastor não é para usar para matar você. As armas do pastor é para proteger você e fazer você ter vida. Glória a Deus. Então já entendemos que são dois tipos de armas, vara e cajado. Vamos entender agora o significado tanto de uma e quanto de outra, e qual é a função de uma e qual é a função da outra. Vamos entender isso. Olha, primeiro, a vara, ela tem o poder de defesa e de disciplina. São duas coisas. A vara, ela tem o poder de defesa, porque a vara, por ser algo menor, sempre é mais grosso. A gente usava isso na roça. Quanto menor era mais grosso, para ser mais forte, mais rígido. Então, por ser um pedaço de pau menor, então ele era mais grosso, para a defesa. Então o pastor, ele usa a vara para defender você, para que o leão não venha te atormentar, para que os animais selvagens não venham te atormentar, enfim, que o diabo não venha te atormentar. Ele usa a vara para defender você, não para atingir você. Mas tem o segundo significado da vara. É para disciplina também. Só que a vara, irmão, que a gente usa o nome de pé, né? A parte inferior dela é mais grossa. A parte superior dela é sempre mais fina. Quando nós lá na roça usávamos a vara, quando precisava de nos defender, a gente virava a ponta mais grossa para a gente se defender. Quando a gente precisava de corrigir um tipo de animal, a gente usava o lado mais fino. Ei, aleluia, glórias a Jesus, irmão. O lado mais grosso é para defender você e abater naquilo que quer te atacar. E o lado mais fino não é para te ferir, é para te corrigir. Porque o lado mais grosso não é para defender, para dar para matar. No caso lá do leão, do urso, dos animais selvagens. E no caso do lado mais fino, não é para matar, é para corrigir, é disciplina. Ei, ovelha, quando a ovelha saía do aprisco, saía da proteção do pastor, sabe o que o pastor fazia? Ele pegava a vara com o cajado, porque ele não sabia se precisava do cajado dado momento. Vamos explicar daqui um pouquinho. Ele ia lá com a vara, se ela estava lá meia desgarrada para um outro lugar, ele ia lá com a vara, com o lado mais fino, e dava uns toques nela, para que ela compreendesse que ela não deveria sair dos cuidados do pastor, porque é o pastor que protege ela. Ei, irmão, de vez em quando Jesus me corrige, de vez em quando ele me dá umas varadas, não com o lado mais grosso, mas sim com aquele lado mais fino, para que eu possa sentir que a vara vai até arder um pouquinho as minhas costas, mas porque Deus quer o bem, quer o seu bem. A proteção vem através da vara, e a vara, irmão, tem dois significados, defesa e disciplina. Quando Jesus te corrige, irmão, agradece. A gente não gosta muito não, mas quando ele te corrige, agradece. Segunda proteção, que é o cajado. O cajado era mais longo, bem maior, era 3, 4 vezes mais do que a vara. E além do mais, tem aquela volta, né, que todo mundo sabe. E aquela volta é para tirar a ovelha do penhasco.
para tirar a ovelha da onde a mão dele não alcançava, mas o cajado alcançava, pegava ela e trazia ela com cuidado. Ei, irmão, o cajado agora é para pegar a ovelha e trazer a ovelha aos braços do pastor. Aleluia! Glórias a Jesus. A vara disciplina para que ela entenda que não deve fugir. O cajado aproxima, abraça, o pastor pega a ovelha pelo braço. O cajado não distancia, o cajado tem o poder de aproximar, de trazer bem presente, bem próximo, bem ao braço, bem ao peito do pastor. Aleluia! O cajado tem esse princípio de trazer a ovelha bem próximo do seu pastor. Então, irmãos, aceite a vara e aceite o cajado do sumo pastor. Então, já entendemos a nossa necessidade, precisamos de proteção. Outra coisa, necessitamos de direção. Irmão, ovelha, ela não consegue discernir o que certo e errado não. Ela precisa de direção. A ovelha, ela precisa de ser conduzida. Ela não tem condições de andar sozinha. Se tem porventura alguém querendo fazer as coisas sozinho, andar sozinho, irmão, não faça isso. Seja conduzido, seja dirigido, pois desta forma você vai ter direção. Além de ter a direção, você vai ter um alvo aonde chegar. Porque a ovelha que não é dirigida, irmão, ela não tem alvo, ela não sabe para onde vai, velho. Se para lá, ela acha que está bom, ela vai para lá. Depois ela olha para cá, se ela acha que para lá está bom, ela vai para lá. Ela não sabe para onde vai. Mas o pastor não, ele tem um caminho. Aleluia. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e o bom pastor guia mansamente as águas tranquilas. E aqui, eu preciso voltar no versículo 3, aonde eu disse, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome, refrigere a minha alma e guia-me. Irmão, eu preciso de direção. Para mim ministrar aqui para você hoje, eu preciso da direção de Jesus, que eu não tenho essa capacidade. Eu preciso que o Espírito Santo me dê unção, me dê palavra, me faz lembrar, me ajude, me revele como eu, Salmo 22 e 23, é magnífico isso. Irmão, eu preciso do Espírito Santo. Então eu preciso que ele me guie, então eu preciso de direção. Irmão, não anda segundo aquilo que os teus olhos contemplam, anda segundo aquilo que o Espírito Santo dirige. E vai dirigir como, irmão? Através da Bíblia, da palavra de Deus. Então já entendemos que nós não temos condições de dirigir a nossa própria vida. Quem nos dirige é Deus, que é o pastor. São três características. Nós precisamos de proteção, nós necessitamos de direção e nós necessitamos de provisão. As ovelhas não conseguem distinguir entre ervas próprias para consumo e as venenosas. Como tem ovelha alimentando de ervas venenosas, de alimento venenoso? Como tem? Porque não quer seguir a direção, porque não quer estar na proteção, não aceita a vara, a correção, não quer a aproximação do pastor. O que acontece? Vai comer alimento venenoso, que tem possibilidade de levar a óbito, de matar. Quando fala aqui de matar, irmão, é a segunda morte, como está escrito ali em Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, pois o dano da segunda morte não sofrerão. Que é a segunda morte? Que é a condenação final. Viverá a eternidade lá no lago de fogo. Quando a Bíblia, ou quando a palavra de Deus diz, aqui guia-me mansamente as águas tranquilas, pastos verdejantes, irmão, é provisão.
E eu preciso entender, irmão, que eu só consigo me alimentar daquilo que o pastor me dá. E eu tenho que aceitar o alimento dele. Eu não tenho que manipular isso. O grande problema tem sido isso. Deus fala, Deus ensina, Deus revela, Deus usa alguém para falar com a gente e nós manipulamos. Não está tocando na minha vida. Irmão, para com isso. Vamos crescer. Vamos ser ovelha. Vamos seguir a Cristo. Vamos servir a Jesus. E eu preciso da proteção, eu preciso da direção e eu preciso do alimento. E o alimento de Deus, irmão, ele é maravilhoso, aleluia, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Vamos lá, tem que caminhar para o final. Irmão, repito mais uma vez aquilo que é proposto na revista. A ovelha, ela não consegue distinguir, separar o alimento que é saudável do alimento que é venenoso. A ovelha não consegue distinguir, ela não sabe. Para de bater cabeça, para de andar do seu jeito, para de ser crente do seu jeito, aceita a correção do Senhor, aceita ele te pegar e te colocar no colo, perto do coração dele, aceite isso. Aceite o alimento que ele está te dando, não está te dando alimento estragado, está te dando alimento saudável, que vai te dar vigor para você seguir ele. Só porque tem muito crente que desvia, tem muito crente que não segue a Jesus, porque não alimenta do alimento bom, o alimento saudável, para te dar vigor, para você seguir ele. Irmão, para seguir a Jesus a gente tem que ter vigor, para mim seguir a Jesus eu preciso ter vigor, senão eu não consigo. Irmão, alimente da palavra de Deus. 3. Cristo é o supremo bom pastor. Item 3, tópico 3, diz da seguinte forma. Perdão, antes de eu ir lá, marquei outra coisa aqui muito interessante, só vou comentar, não vou dar para a gente esboçar. O Salmo 23 anuncia as qualidades do bom pastor. Também destaca as necessidades da ovelha: proteção, direção e provisão. O Salmo 23 mostra as características do pastor. O Salmo 23 mostra a necessidade da ovelha. Repito, irmão, característica do pastor e necessidade da ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada mesmo. Item 3, Cristo supremo bom pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, em João 6, a luz do mundo, em João 8, a porta das ovelhas, João 10, o bom pastor, João 10, 11, a ressurreição e a vida, João 11, o caminho, a verdade e a vida, João 14, a videira verdadeira, João 15. Então, no Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor. Então eu tenho que aceitar isso, eu tenho que me submeter a isso. Ele é o bom, irmãos. Nós vimos aqui várias autodesignações, ou seja, ele se designou, ele afirmou que ele é o bom pastor, que ele é o pão da vida, que ele é o caminho, que ele é a vida, que ele é, além de ser o caminho, além de ser a vida, ele é o Senhor, que ele é a porta das ovelhas, que ele é a ressurreição, que ele é a vida. Glória a Deus, que ele é a videira verdadeira, e nós precisamos estar enxertados nele. 3:1, dá vida para suas ovelhas. Ao afirmar ser bom pastor, Jesus se distingue de todos os demais que são mercenários, dos ladrões. O mercenário, quando vê o perigo, ele abandona a ovelha para se salvar. Olha, o mercenário, quando vê a dificuldade, ele corre para se salvar. Agora Jesus não, ele vê o perigo, enfrenta o perigo, ele dá a vida, que deu a dele por mim e por você. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Vamos lá. 3:2,
relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Isso no João 10, irmãos, é maravilhoso. Diversos atos relatam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que ele chama pelo nome. Ele te conhece pelo nome. O que demonstra que Cristo conhece a identidade, a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Eu vou parar aqui para a gente até comentar, apesar que o meu tempo já está bem escasso. Irmão, Jesus te conhece pelo nome, sabe o teu nome, sabe o seu RG, seu CPF, seu DNA, ele sabe. Sonda-me, tu me conheces, Salmo 139. Então a gente sabe, conhece pelo nome. Quando demonstra isso no seu conhecimento, ele vai mostrar que sabe da sua identidade, da sua individualidade, sabe do seu temperamento, da sua característica e da sua personalidade. Conhece cada ovelha separadamente por nome. Você entendeu isso? O quanto isso é valoroso, o quanto isso que transmite honra para a nossa vida, é uma glória isso. Ele me identifica, sabe o meu nome, meu temperamento, minha característica, meu DNA, ele me conhece. Jesus te conhece. Então, por que ele te conhece? Porque ele tem um relacionamento comigo, com você, ué. Tem uma intimidade comigo, com você, ele vive com a gente, irmão. O pastor vive com a ovelha 24 horas. O pastor, ele não abandona a ovelha em momento nenhum. Guarda isso. Glórias a Jesus. Vamos lá, tem que terminar. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidade, a necessidade diferente. Cada um de nós temos necessidade diferente. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e a necessidade de cada ovelha. Vemos isso em quando tratou com a mulher samaritana. Quando ele chamou também Zaqueu, em João 4, da mulher samaritana, e em Lucas 19, com Zaqueu. Segundo isto, esta afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente tópico de que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam-se com ele. Cristo conhece as suas necessidades. Vou terminar, porque temos a nossa Santa Ceia agora. Irmãos, termino e volto lá no texto bíblico do Salmos 23. E tinha uma outra coisa que a gente precisava de falar, que diz o seguinte, o verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha, colocar a mesa perante os meus inimigos não é para afrontar os meus inimigos, para que eu seja considerado como rei e aqueles que porventura que eu estou dizendo que é meu inimigo, ser humilhado, não é nada disso. Primeiro que crente não tem inimigo, tá? Crente não pode ter essa consideração não. Fulano não gosta de mim, tira isso da cabeça. Quem não gosta da gente é o diabo. Agora eu e você temos que amar uns aos outros com as nossas diferenças. Somos diferentes uns dos outros, com pensamento, com atitude, mas temos que nos amar uns aos outros cordialmente. E quando aqui a Bíblia está dizendo, põe perante a minha mesa, não é porque eu tenho que colocar alguém que não gosta de mim e dizer que agora ele tem que me engolir, não é nada disso. Davi, quando fala isso, irmão, ele refere aqui, ó, a mente, unge a minha cabeça, ele se refere aqui, ó, unge a minha cabeça, porque não é para mim dizer que eu sou honrado e alguém que eu estou dizendo que é meu inimigo vai ser desonrado, não é nada disso. Unge a minha cabeça, que eu quero consertar com aquele que se diz meu inimigo. Quando faz isso, o meu cálice transbordará de alegria. Isso será contagiante com aquele que porventura estou dizendo que é meu inimigo. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão rica que a gente vai toda a vida e é infinito. Não termina. Mas vamos ter que terminar hoje, próximo domingo, em nome de Jesus, vamos estar aqui. Se caso não estivermos na igreja, vamos estar aqui participando em nome de Jesus, tá ok?
Quarta lição, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Muito interessante também a proposta aqui. A temática, buscando conhecer os caminhos do Senhor no próximo domingo. E o texto de referência é o Salmo 25. Já vai lendo e estudando aí para o próximo domingo. Vamos orar, porque temos ceia agora. Senhor Jesus, obrigado por esse culto, obrigado pela nossa escola bíblica dominical, obrigado por o Senhor ser o nosso pastor, e nada irá nos faltar. A tua presença não nos falta, pois o Senhor está presente aqui, o Senhor está presente com os irmãos. Obrigado por essa escola dominical, obrigado pelos alunos, e obrigado por cada um que está valorizando a tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Não vou dar a bênção apostólica, porque nós não vamos terminar o culto. Vamos terminar a escola dominical e a seguir já vamos para a Santa Ceia.